Ó, esse aqui é o Mitch McConnell. Ele é o líder da maioria, o líder da minoria atualmente. No Senado não tem presidente no Senado. Quer dizer, no Senado tem um presidente. Quem é o presidente do Senado? É o vice-presidente da República. A Kamala Harris é a presidente do Senado, tá? Não tem, mas não tem assim como é na Câmara, né? O presidente da Câmara, como foi a Nancy Pelosi, hoje em dia é o Mike Johnson. Então você tem lá o líder da maioria e o líder da minoria. Atualmente, a maioria pertence ao Partido Democrata, que é o Chuck Schumer. E o líder da minoria é o Mitch McConnell. Ele é o líder dos republicanos, seja na minoria ou na maioria, desde 2007. Desde 2007. Então nós estamos falando aí de 10, 20 menos 3, 17 anos, é isso, né? 17 anos à frente dos republicanos como o líder dos republicanos no Senado. E ele anunciou essa semana que ele não vai concorrer e está se aposentando. Olha, por que essa informação é importante? Ah, porque é um fato histórico, né? O cara tá desde 2007. Não só isso. A decisão do Mitch McConnell de se aposentar foi o último passo para a trumpificação do Partido Republicano. O Partido Republicano hoje não é mais o partido de Ronald Reagan, é o partido de Donald Trump. Ah, mas é igual. Não é. Não é. Donald Trump é muito diferente dos neoconservadores. Esse é um processo que começou lá desde 2016, um processo de trumpificação do Partido Republicano. Mas que o Mitch McConnell representa o último passo de 4 passos que foram dados esse ano. Quais foram eles? Primeiro, não sei se vocês se lembram, eleição de 2022, os republicanos ganharam maioria na Câmara, mas não foi uma maioria tão grande quanto se esperava. Na Câmara, nós temos em torno de 10 a 15 deputados que são trumpistas. Para você ser eleito o presidente da Câmara, né, geralmente é o partido que tem a maioria, então você precisa ter a maioria dos votos mais um. Então, a Câmara tem 435 votos, metade disso é 220, seria 40, 218, né? Precisa de 218 para ter. Os republicanos elegeram 221, se eu não me engano, 221 ou 222. Então, para ter maioria, ele precisava de 218, mas como tinham 15 trumpistas, eles fizeram de tudo para o Kevin McCarthy, que era o representante do Partido Republicano na Câmara durante muito tempo, não conseguir ser indicado. Até que, finalmente, depois de mais de 15 sessões, eles deram o braço a torcer e aí o Kevin McCarthy foi eleito presidente da Câmara. Só que o Kevin McCarthy é um neocon da ala mainstream do Partido Republicano. Foi fazer o quê? Política, o que políticos fazem. Então ele negociou ele negociou com o Biden que o Estado não entrasse em shutdown, né? Ou seja, jogou o orçamento mais para frente para ser aprovado, para que o governo não ficasse sem dinheiro. E os trumpistas queriam que fosse aprovado o shutdown. E logo depois ele sentou em cima do processo de impeachment do Biden. E aí eles levantaram um voto de desconfiança, e quando você joga o voto de desconfiança, você tem que ser revotado o presidente, e aí ele não teve a maioria, porque esses 15 não votaram no Kevin McCarthy, e aí o Kevin McCarthy, primeira vez na história, perdeu a presidência da Câmara no meio do mandato, porque esses 15 não fecharam mais com ele. Então, colocaram quem? O Mike Johnson, que é literalmente não, porque essa palavra literalmente não pode ser usada assim, mas ele é, de fato, um garoto de recados do Trump. Por quê? A única forma dele se manter vivo no cargo é esses 15 não votarem contra ele. O que ele fez logo de cara? Botou o processo do Biden para andar. Do impeachment do Biden para andar. Deixa eu tirar o Mitch McConnell daqui. Botou o processo do Biden para andar. Do impeachment. Que tá rolando aí. Devia ter acabado já, mas tá rolando. Estão ouvindo agora o Hunter Biden, filho do Biden, deu um depoimento essa semana. Semana passada foi o Jim Biden, que é o irmão do Joe Biden. Então, beleza. Primeiro passo foi tomado. Segundo passo, Trump destituiu
a presidente do Partido Republicano. Não existe isso, é presidente da Convenção Nacional Republicana, que é quem organiza a Convenção Nacional, mas também angaria fundos, faz eventos e tudo mais. A Ronna McDaniel, ele tirou ela e está indicando uma pessoa para o seu lugar. Então, derrubou o presidente da Câmara, que era da ala neocon, derrubou a McDaniel, colocou um cara no lugar dele na presidência do comitê republicano. Terceiro passo, ele vence todas as primárias e aqueles que o desafiam se tornam imediatamente personas não gratas ao partido, aos seus eleitores, né? Por isso que alguém perguntou aqui, ó, DeSantis sumiu do mapa? Desafiar o Trump não é uma boa, né? Não é uma boa. Principalmente ele tendo uma agenda tão alinhada com o trumpismo. E aí, todos esses que o desafiaram, tirando o Chris Christie, querem ser o seu vice, né? Querem ser o seu vice. E a Nikki Haley, então, quando ela vira e fala assim, olha, o partido está indo para um lugar que eu não queria, ela entendeu que assim que terminar, ela vai ser uma pária no partido. Né? Por quê? Porque o trumpismo tem 45% dos votos do eleitor republicano. Entre deputados, sem isso de voto, você não consegue se eleger. Senador também não. Enfim, né? Você não vai abrir mão disso. Ah, Sorrilha, mas como assim? Lindsey Graham. Também. Raposa velhíssima. Que era também dessa ala neocon. Se não me engano, ele foi pupilo do próprio McCain. O Lindsey Graham subiu lá no palanque. Ele falou mal do Trump em algumas oportunidades, na época do impeachment e tudo mais. Ele subiu no palanque lá na vitória do Trump na Carolina do Sul. Ele foi vaiado. Imagina só, um senador republicano no seu estado. Acho que não sei se ele é da Geórgia ou da Carolina do Sul, mas enfim, sobe no palanque e é vaiado. Por quê? Porque os eleitores entendem que ele não gosta do Trump. E isso é o suficiente para que ele seja completamente perseguido, né? E aí, então, o quarto passo foi o Mitch McConnell renunciar. E a renúncia do Mitch McConnell veio 2 semanas depois de que ele propôs o acordo da fronteira. Se lembram que eu anunciei aqui no canal? Olha, fechou-se um acordo na fronteira, o líder dos republicanos e o líder dos democratas no Senado fecharam um acordo da fronteira, que inclui dinheiro para Israel e Ucrânia, lembram? Não passou no Senado e na Câmara o Mike Johnson falou assim, ó, nem adianta vir que aqui eu nem vou pôr para votar isso aqui. E aí ele sai e fala o seguinte, achei uma frase muito interessante que ele falou o seguinte, ó, eu tenho muitas falhas, mas não entender o jogo político não é uma delas. Então, ele entendeu que o partido deixou de ser um partido republicano e virou o partido do Trump, né? Agora, pasmem, senhoras e senhores, sabe quem é o grande responsável por isso? Mitch McConnell. Por quê? Em 2021, ele disse que ele não, entre as falhas dele não está não entender o jogo político, mas em 2021, quando teve o impeachment do Trump, ele falou assim, com o que ele fez no dia 6 de janeiro, o Trump colocou uma arma na cabeça e puxou o gatilho. A partir de hoje, ele é um candidato sem votos. Então não tem por que empichá-lo. Ele já está morto politicamente. Né? Ele está morto politicamente. Foi esse o argumento que ele falou. Não vamos empichar o Trump porque ele já está morto politicamente. O que ele fez aqui, ninguém mais vai votar nele nunca mais. Né? Estava errado. E depois, se hoje a Suprema Corte norte-americana tem mais conservadores do que democratas, e é essa Suprema Corte que está dando sobrevida ao Donald Trump no julgamento do 6 de janeiro, justamente esse julgamento, que ele disse que era o pior erro da vida do Trump,
é porque o Mitch McConnell garantiu que ela tivesse. Por quê? Em 2016, o Scalia, um juiz da Suprema Corte, morreu. O Obama indicou um sucessor, isso em janeiro mais ou menos, indicou um sucessor, que é o Merrick Garland, que é o atual ministro da Defesa, da Justiça dos Estados Unidos. E ele falou assim, Mitch McConnell, não. Tá muito perto das eleições, a gente não pode deixar que um presidente que está saindo agora indique alguém para ficar até pro resto da vida. Então nós não vamos votar e quem vai indicar o próximo juiz da Suprema Corte vai ser o próximo presidente. Isso em janeiro de 2016. Trump ganhou, Trump indicou. Em 2020, a Ruth Ginsburg morreu em outubro de 2020. Faltando um mês para as eleições, morreu Ruth Ginsburg, uma democrata. O que o Mitch McConnell falou? Vamos votar. Ué, mas você tinha dito que um presidente que está saindo do mandato não pode. Ah, não lembro disso. Vamos votar. E aí, elegeram a queridíssima Amy Barrett para a Suprema Corte. Inclusive, foi na nomeação dela que o Trump pegou Covid lá em 2020. Teve isso. Então, se hoje a Suprema Corte tem maioria, é graças ao Mitch McConnell. Os conservadores têm maioria na Suprema Corte. E ele achou, então, que o Trump ficaria eternamente grato a ele, porque ele livrou ele do impeachment, e considerou que o Trump era um animal político morto, e acabou, então, tomando um grande revés. Né? E ele entendeu que o partido não tem mais espaço para as antigas lideranças. Você acabou de assistir a um corte da Impéria Live, a live imperialista do canal do Sorrilha, e que vai ao ar toda sexta-feira às 8 horas da noite. Aproveite para deixar um like, se inscrever no canal caso não seja inscrito, caso não seja inscrita, e compartilhar esse vídeo com um amigo ou uma amiga. E considere também se tornar membro do canal. See ya!